Nós, amém? Tenha a bondade, pode se sentar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Não deixar de louvar, não deixar de exaltar a Deus, independente da circunstância, deve ser o nosso alvo, deve ser a nossa busca constante. A pergunta é: como nós podemos evitar que circunstâncias externas alterem o nosso humor? Como evitar que o nosso humor seja afetado por circunstâncias externas? Por coisas que acontecem e alteram o nosso humor. Você é o tipo da pessoa que, quando tudo está dando como você planejou, acontecendo como você esperava, você está feliz, você está bem, mas acontece de não conseguir realizar aquilo que você planejou, sonhou, não está dando certo, aí você já está estressado, mal-humorado. Como anda o seu humor? Você permite que circunstâncias externas alterem o seu humor? Nós vamos olhar para um texto da palavra de Deus que está lá em Romanos, capítulo 12, verso 12. Talvez você já conhece esse texto, já ouviu esse texto, já leu esse texto. Então, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero dar uma dica para que você tenha um dia diferente com relação ao seu humor. Comece todos os dias com algumas disciplinas. Nós somos bons em termos disciplinas, de ir para uma academia, de ter uma alimentação saudável, e tudo isso é muito bom. Mas tenha também um hábito, e não abra mão deste hábito, de todos os dias ler a Bíblia e orar. Comece o seu dia buscando a Deus, lendo as Escrituras Sagradas e orando, colocando aquele dia que você vai viver na presença dEle, pedindo a ajuda dEle naquelas situações que você vai precisar enfrentar naquele dia. Se você ainda não tem esse hábito, se você ainda não exerce essa disciplina de todos os dias buscar a Deus através da oração e da leitura da palavra, faça isso. Você vai ver que algumas coisas vão começar a melhorar e mudar com relação à sua vida com Deus e também a forma de você ver as coisas e de coisas externas alterarem o seu humor. Então, o texto da palavra de Deus, eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esse texto. Vamos ler juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Esse pedido de Paulo à igreja de Roma é um pedido muito fácil para mim e para você hoje colocarmos em prática, não é? Não é. Quando a gente olha o Evangelho do Senhor Jesus, quando a gente olha as boas notícias que Jesus veio trazer a nós, em nenhum momento o Evangelho de Jesus nos exclui ou impede que nós enfrentemos lutas, tribulações, açoites, perseguições e dias difíceis. Ao contrário, o Senhor Jesus, Ele orienta que nós precisamos estar preparados para os dias difíceis, para os momentos difíceis da vida. Portanto, a vida cristã, a vida com Deus, o verdadeiro Evangelho é muito distante e longe de ser um mar de rosas, de só ventos tranquilos. Mesmo servindo a Deus e buscando a Deus, enfrentaremos dias difíceis. E para esses dias difíceis precisamos estar preparados, porque a vida cristã, como a vida real, não é fácil, é cheia de surpresas, tanto boas como ruins. E eu creio que você tem muitas experiências da sua própria vida, dessas experiências de surpresas, boas e também ruins, que acontecem conosco, que passam na nossa vida. Portanto, a vida cristã, ao longo do capítulo 12, Paulo vai orientar aquela igreja sobre algumas
coisas que eles precisavam colocar em prática. Paulo está dando algumas instruções práticas de como ter uma vida com Cristo, e serve para nós. Então, quando a gente olha o capítulo 12, o contexto desse versículo, Paulo diz àquela igreja que o nosso amor não pode ser um amor fingido. Paulo ensina àquela igreja que a gente tem que detestar o mal e apegar-se ao bem. Paulo ensina aqueles irmãos, e a nós hoje, no capítulo 12, que devemos amar uns aos outros. O capítulo 12 de Romanos fala de nós sermos humildes, de nós preferir dar honra a outras pessoas mais do que a nós mesmos, de nós sermos humildes. O capítulo 12 nos ensina de nós não sermos negligentes, mas sermos zelosos pelas coisas de Deus, pelas coisas que são do Senhor. E o capítulo 12 também fala de nós sermos fervorosos no Espírito, e sempre servindo ao Senhor. Esse é o contexto e o ensinamento das instruções práticas de Paulo para aquela igreja. E dentro disso, ele traz esse versículo. Numa outra tradução diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes em todas as dificuldades e nunca parem de orar. Ele nos orienta então sobre como vencer esses momentos que nós enfrentamos na vida cristã, de dificuldades, de lutas, de provações. Quando a gente olha o capítulo 12, nós vemos Paulo listando algumas virtudes que aquela igreja deveria ter, que aqueles irmãos deveriam ter na sua vida. E algumas dessas virtudes que Paulo orienta aquela igreja, aqueles irmãos a eles terem, era a virtude da bondade, a virtude da gentileza, a virtude do amor, do respeito, da honestidade, da alegria, da responsabilidade, da amizade, solidariedade e da organização. Eu e você, somos uma pessoa virtuosa? Se você tivesse que fazer uma lista das suas virtudes, quais são as suas virtudes? Dessas que Paulo pede para aquela igreja ter no capítulo 12, quais são as suas virtudes? E nesse texto, Paulo traz 3 virtudes que eu e você, 3 qualidades que nós precisamos ter para enfrentarmos esses dias que vivemos hoje. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é a sua primeira e mais longa carta, apresenta o seu maior tratado teológico de Paulo. Toda a carta de Paulo aos Romanos foi para explicar sobre a salvação, e que essa salvação ela só é alcançada por meio da graça, pela fé, pela graça. A carta aos Romanos também fala dos efeitos daquele que tem uma vida com Deus. Quais são os efeitos, as mudanças que provoca na vida? E o foco central da carta aos Romanos é o Evangelho. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, as boas notícias de Jesus, esse Evangelho que precisamos anunciar para todas as pessoas que estão ao nosso redor, ele é poder de Deus. E o poder ali no grego é a palavra dínamos, de dinamite. Portanto, se você tem contato com alguém que você olha e fala assim, essa pessoa tem um coração muito duro, o Evangelho de Cristo pode quebrar esse coração. Pode mudar vidas, transformar vidas. E é sobre esse Evangelho que Paulo concentra o seu assunto central de Romanos. Mas aqui no verso 12 ele fala sobre esperança. Ele fala sobre tribulação. E ele fala sobre oração. Mas como se alegrar? Em algumas traduções, regozijar diante de tribulações. Como fazer isso? Quando a gente olha para Filipenses, Paulo, por vários momentos, instrui a igreja de Filipos a se alegrarem, regozijarem-se no Senhor. E por várias vezes ele repete essa frase: alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Será que é possível eu e você hoje vivermos alegres? Plenamente satisfeitos diante desse mundo que estamos vivendo?
com as notícias que nós ouvimos, com a realidade que nós temos nesse cenário da nossa nação, com tanta violência, será que é possível vivermos ainda alegres, com dificuldades que enfrentamos pessoais, familiares, na saúde, trabalho, cobrança? Se dependermos de fatores externos, nós não estaremos em nenhum momento alegres. Mas o que Paulo vai mostrar àquela igreja, como orientou a Filipos, é que a nossa alegria, ela não está aqui. Não está em coisas externas. Está além, que é o que a gente vai aprender. Talvez a gente não possa se alegrar, se regozijar com as presentes condições que se apresentam no nosso mundo. Mas podemos nos alegrar e esperar que dias melhores virão. E esses dias melhores, que Paulo queria que aquela igreja tivesse condições de entender, não é só aqui. Jesus fez uma promessa aos discípulos, que ele voltaria ao Pai, que ele prepararia lugar, e quando ele se preparasse o lugar, ele voltaria para buscar os seus discípulos, para que onde ele estivesse, os seus discípulos estivessem com ele. O que Paulo está dizendo é que nós devemos nos alegrar na esperança. E que esperança? A esperança de que a política vai ser uma política sem corrupção? Não. A esperança de que nós não vamos ter mais nenhum crime praticado na nossa sociedade? Não. O que Paulo está dizendo àquela igreja é que a nossa alegria está na esperança das promessas do Senhor e na esperança da fidelidade do Senhor. A nossa alegria está na esperança de que um dia estaremos no céu com o Senhor Jesus, para todo sempre. A nossa alegria não depende de circunstâncias dessa terra, porque a nossa alegria e os nossos olhos estão voltados para as coisas do alto, para depois, não só agora. Portanto, Paulo está dizendo: alegrem-se na esperança. Alegre-se na esperança, regozijai-vos na esperança, a esperança de que nós vamos vencer o sofrimento que enfrentamos, a esperança de que podemos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, a esperança de que Cristo Jesus, o que Ele prometeu, vai se cumprir. 1 Pedro 1,3 diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa alegria é especial, porque independe dos acontecimentos externos. O que Paulo está ensinando aqui é o que ele ensinou em Colossenses, para a gente pensar nas coisas do alto, para a gente olhar para as coisas de Deus, para as coisas celestiais. Muitas vezes a gente está com os olhos só presos nas coisas aqui, dessa terra, e por isso a gente não se alegra, por isso a gente não se torna satisfeito, porque nós vivemos uma sociedade consumista, de pessoas extremamente insatisfeitas. Por mais que a gente compre, por mais que a gente consiga realizar sonhos e planos, ainda vão ter aquela sensação de que eu preciso de mais para ser feliz. Eu preciso ter para ser feliz. E o que Paulo está dizendo é que se a nossa alegria estiver só nessas coisas materiais, nós estamos errando. Porque a nossa alegria deve estar na esperança de que Jesus um dia vai nos buscar, de que as promessas de Deus vão ser cumpridas, são fiéis, de que o nosso Deus é fiel. Essa alegria é especial porque independe das circunstâncias. O segredo é nos apoiarmos na esperança. A esperança de que Deus intervém, Ele age, Ele opera, Ele faz segundo a vontade dEle. Ele está no controle de todas as coisas, e todas as coisas que nos acontecem cooperam para o nosso bem. Tudo contribui para o nosso bem. Esperança que se fundamenta nas promessas de Deus. Quer ver uma promessa que a gente tem que se apoiar para a gente poder se alegrar? Jesus prometeu que sempre estaria conosco, todos os dias. Que promessa melhor que essa? Nós não estamos sozinhos. Ele prometeu estar conosco. Ele disse que no mundo teríamos tribulações, mas Ele disse: tenham bom ânimo.
A esperança de que Ele vai voltar e nos buscar. Quando Jesus falou que voltará, da teologia na Bíblia, nós temos a palavra arrebatamento. Talvez alguns nunca ouviram esse termo. Arrebatamento é quando Jesus vem buscar a sua igreja. Esse arrebatamento, segundo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que o arrebatamento é a nossa bendita esperança. Lá em Tito 2:12. Para ele, a esperança de que nós um dia estaremos com Cristo no céu era a melhor coisa que nós poderíamos nos apoiar. Tanto que ele diz, em outras cartas, de que estar com Cristo era incomparavelmente melhor do que estar aqui neste mundo. Então, quando Paulo diz, alegrai-vos na esperança, ele está dizendo que eu e você podemos viver uma vida alegre e feliz aqui sim. Porque nós não dependemos dessas notícias e dos fatores eternos. Porque a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está em Cristo, que nos deu promessas de que Ele estaria conosco, de que Ele vai nos buscar e de que um dia nós estaremos com Ele no céu para todo sempre. E como seria bom se esse fosse o seu alvo também, de estar no céu com Cristo para todo sempre. Nós passamos por este mundo, nós temos oportunidade de termos essa vida que é única, finita e breve, mas querido, há mais. Você pode receber de Deus, através de Jesus, a vida eterna. Essa é a nossa esperança, a esperança da fidelidade de Deus. Hebreus 10:23 diz que aquele que prometeu é fiel. O nosso Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele cuida de nós. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo nós não merecendo, Ele renova sobre nós a cada manhã suas misericórdias para nós não sermos consumidos. Então a gente pode se apoiar na fidelidade desse Deus. Deus apenas não prometeu, mas em toda a história do povo de Deus, da igreja, nós vemos o cuidado de Deus sobre os seus. Portanto, alegrem-se na esperança. Não fiquem esperando fatores externos para você se alegrar. Alegrem-se no fato de saber que há promessas de Deus para a sua vida, e a maior dessas promessas é de que Ele voltará para nos buscar. E precisamos estar preparados para estarmos com Ele e vivermos com Ele para todos sempre. Nós fazemos planos, sonhos, mas os seus olhos, os meus olhos, os nossos pensamentos precisam também estar no alto, pensando nas coisas de cima e não nas coisas dessa terra, porque senão a gente perde o foco, e aí a gente se entristece com facilidade. Qualquer coisa tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa tranquilidade, porque a gente tira os olhos do foco certo, que é Jesus, que é as promessas dele para a nossa vida. Portanto, alegrem-se na esperança. E aí Paulo continua, sejam pacientes. Se parasse só aqui o versículo, já ia ser difícil, porque ser paciente no mundo como esse, para quem é ansioso, para quem não consegue ficar parado, quer fazer, já quer ajudar Deus, dando as dicas de como Deus tem que fazer, nessa vida corrida e maluca que a gente vive hoje, só o ser paciente já é difícil. Aí Paulo diz que a paciência é diante da tribulação. Mais difícil ainda. Paciência é algo difícil para nós, porque a gente quer resolver tudo no imediato. A gente quer orar e já quer tudo solucionado. A gente quer se aconselhar e quer que amanhã já esteja tudo resolvido. Portanto, paciência é algo difícil. E, segundo Gálatas, paciência é um fruto do Espírito. Faz parte do fruto. É algo que a gente precisa ter. E, segundo Paulo, essa paciência tem que ser nas tribulações. Porque ser paciente na tribulação vai dar a mim e a você algo chamado amadurecimento. Tribulações todos nós temos. A grande questão é como nós estamos lidando com as tribulações. Com paciência, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Ele cuida de nós e sabendo que a nossa esperança é o Senhor e não as coisas dessa terra. Tiago,
dá um desafio ainda maior. Não precisa abrir não, irmão. Diz assim: meus irmãos, tenho motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Paulo aqui diz para sermos pacientes na tribulação. Tiago diz para a gente sentir motivo de grande alegria o fato da gente passar por diversas provações. Dá para entender? Por que Deus permite a provação? Por que Deus permite dias difíceis? Porque Ele sabe que através dessas experiências, se a gente continuar perseverando, olhando para Ele, para as promessas dEle, para a fidelidade dEle, a gente vai continuar confiando nele, porque a gente vai ganhar perseverança, a gente vai amadurecer e a gente vai crescer na nossa vida com Ele. Quantos aqui tiveram momentos muito difíceis na vida e passaram por esses momentos, porque Deus os ajudou, Deus colocou a mão poderosa sobre você, e eu creio, tenho certeza que você não foi a mesma pessoa. Sua vida com Deus hoje é totalmente diferente de lá atrás, como Jó, depois da experiência que teve com Deus. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço porque eu vi Ele face a face, eu experimentei Ele, eu vivi de fato. Querido, é possível ser paciente na tribulação. É possível. É difícil, mas é possível. Essa palavra paciente significa não se retirar ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações, é aguentar firme, resistir com coragem, com confiança. Quando Paulo diz, sejam pacientes, ele está dizendo, aguentem firme, resistam, não desanimem. A palavra tribulação aqui é a ideia de prensar, de pressão, aflição. Deus vai nos pressionar, mas não desista. Deus vai permitir algumas situações que vão nos machucar, mas não desista. Não significa que a gente vai cruzar os braços, não. A questão é, nós vamos olhar para Jesus, nos alegrar porque nós somos dele, ele tem cuidado de nós, e Ele vai nos capacitar a ser pacientes, em todo momento. Porque se a nossa fé com Deus, e se a nossa alegria com Deus, depende só das circunstâncias, se você é aquele tipo de crente que só está feliz com Deus quando tudo está bem, você precisa avaliar sua comunhão com Deus, sua vida com Deus. Porque vida de cristão, os irmãos que tiveram experiência lá do Atitude Radical, aprenderam um pouquinho sobre isso. De missionários que estão dispostos a dar a sua vida por Cristo se for preciso, assim como Cristo deu a dele por nós. Então a gente fala que a gente carrega a cruz, que a gente está disposto a renunciar tudo, mas será que estamos mesmo? Ou a gente quer aquela vida com Deus, aquele evangelho fácil que tem sido pregado? Querido, o evangelho de verdade que Jesus nos traz e que Ele convida eu e você a viver é um evangelho que não nos isenta de passar por dificuldades e por lutas, mas Ele promete que Ele estará conosco em todo o tempo. Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, por isso estamos aqui, prova da sua fidelidade, do seu cuidado para conosco, de tantas situações que Ele esteve conosco nos pequenos detalhes da vida. Portanto, é possível sim sermos pacientes na tribulação, diante dos momentos difíceis da vida. Para sermos resistentes do lado de fora, isso só será fruto da firmeza do lado de dentro. O grande desafio da tribulação é que essa tribulação, muitas vezes, ela vai tentar roubar a nossa alegria, minar a nossa esperança, reduzir a nossa resistência, diminuir as nossas forças. E por isso que a gente tem que ser paciente e continuar nos alegrando em Jesus e nas promessas dEle, para que nada roube a sua alegria e nada abale a sua esperança em Deus, para que você tenha forças e continue firme. Agora a pergunta é, pastor, como eu vou conseguir ter essas duas atitudes? Me alegrar em Jesus, sem deixar que as circunstâncias externas mudem o meu humor, e ser paciente na tribulação. Como que é possível isso hoje, pastor? Nunca pare de orar. Persevere na oração. Irmão, não cai do céu.
Paulo dá a resposta. Vocês vão conseguir se alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação, quando vocês forem perseverantes na oração. Infelizmente, digo isso com tristeza, o que eu e você mais fazemos é deixarmos a oração de lado. Por isso que muitas vezes não estamos tão alegres nas promessas, nas coisas de Deus, e por isso muitas vezes não somos tão pacientes em tudo aquilo que Deus permite a gente viver. Porque falta em mim, falta em você, vida de oração. Vida de oração. Portanto, você pode conseguir esses dois desafios, ter essas duas atitudes, vivendo o persevere. Seja dedicado. No grego, esse persevere, perseverar é ser dedicado, ser fiel, perseverante nos desafios, constante na oração. O que Paulo está dizendo para mim e para você é, igreja, IBMJ, você precisa ser dedicado e fiel na oração, perseverante diante dos desafios, constantes na oração. Não tem como nós ficarmos firmes na nossa vida com Deus, nos contentando em orar somente no domingo, no momento do culto. Não tem como. Assim como o alimento físico é muito importante para nós, e a gente se alimenta todos os dias, com o café da manhã, com o almoço, com o janta, com o café da tarde, e come um monte de besteira durante o dia, assim também para a nossa vida espiritual, oração e leitura da palavra, jejum, não tem como ser negociado, irmãos. Não tem como ficar de lado. Assim como eu não consigo ficar uma semana inteira sem esses alimentos, eu não posso me acostumar ou achar que é normal eu ficar a semana toda sem buscar a Deus em oração e em leitura da palavra. Precisa fazer falta. Eu preciso buscar isso todos os dias. Porque nós estamos vivendo uma verdadeira batalha. E eu preciso me alegrar na esperança, eu preciso ser paciente na tribulação. E o que Deus quer é que eu seja perseverante na oração. E por que oração? Porque é através da oração que eu estabeleço minha comunhão com Deus. É através da oração que eu converso com Deus. É através da oração que eu abro meu coração para Ele. Que eu coloco diante dEle o que eu estou sentindo. Que eu falo as minhas falhas, que eu falo os meus erros. É através da oração que eu chego para Deus e digo assim, e quando eu falo oração e pedir perdão, é ser transparente, porque não tem como a gente fugir de Deus, esconder nada de Deus. Entre pessoas, a gente pode vestir máscaras. Você fecha o olho, você levanta a mão, todo mundo acha que você é o maior espiritual da igreja. Só Deus sabe de fato quem você é. Como está o seu coração? Então, diante de Deus, não tem como a gente vestir máscaras. É de fato eu buscar Ele, colocando diante dEle aquilo que eu estou sentindo. Irmãos, leia o livro de Salmos. Um livro excelente de cânticos, mas de orações. Lindos poemas, onde as pessoas abriam o seu coração para Deus. Confessavam pecados, exaltavam a grandeza de Deus, pediam perdão pelos seus erros, pediam proteção diante dos inimigos, diante de guerras, de batalhas, conversavam com Deus. Nós precisamos ter isso, todos os dias, não tem como negociar, não tem como deixar isso de lado. É por meio da oração que a gente intercede pela nossa família, que a gente intercede pela nossa igreja, que a gente intercede pela nossa sociedade, por este mundo. É oração. Tem algo na sua vida te incomodando? Tem algo no seu trabalho te incomodando? Tem algo na sua família te incomodando? Ore. 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 Não tem nas Escrituras uma forma bíblica ou correta de se orar. Você tem que ser de joelhos, tem que ser sentado, você tem que ser em pé. Não há, Nós vemos orações de várias formas. Mas, querido, aquela velha prática de colocar os joelhos no chão, de mostrando para Deus, olha Deus, eu estou aqui, prostrado aos seus pés, porque eu reconheço que eu dependo de Ti, é o melhor remédio para tudo aquilo que a gente enfrenta na vida. Não negocie essa vida de oração.
de você buscar a Deus, de você clamar ao Senhor, todos os dias. É por meio da oração que a gente compartilha com Deus aquilo que está no nosso coração, que Ele já conhece, mas Ele quer que a gente compartilhe. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz àquela igreja: orai sem, nunca parem de orar. Como eu vou orar sem cessar, pastor? Eu tenho que trabalhar, eu estou em alguns lugares que não tem como eu orar. Será que não tem mesmo? Quando fala orar sem cessar, significa que eu preciso fechar o olho para orar? Onde está na Bíblia que a gente tem que fechar o olho para orar? Você pode buscar a Deus em todo tempo. Dirigindo, você pode buscar a Deus? Pode. Você vai ser mais calmo no trânsito. Você vai ficar mais paciente na hora que você receber uma fechada. Então, esteja em espírito de oração. Você está indo para o seu trabalho, você sabe que aquele dia não vai ser um dia fácil. Qual a melhor forma de você viver aquele dia no trabalho? Já se preparando para jogar as mesmas pedras que jogaram em você? Não, vai orando. Deus, acalme o coração. Mude aquela situação. Me dê sabedoria na hora de falar, na hora de agir. Oração, pensando e conversando com Deus. Perseverem nisso, na oração. Orem sem cessar. A questão é, você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa de oração? Você quer ficar de pé diante das lutas? Você quer permanecer firme e alegre, mesmo em meio às circunstâncias mais desfavoráveis da vida? Nunca negligencie a vida de oração. Não é algo opcional. Não é algo que eu possa escolher. Se der eu oro. Não é. É algo que nós precisamos todos os dias. Todos os dias. A oração nos sintoniza com Deus. Volta os nossos olhares para o céu. E a gente começa a ter um olhar diferente. Ver as coisas de forma diferente. Mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus começa a mudar o nosso coração e a gente começa a ver diferente. Olhar diferente. A maneira como você reage às lutas, às tempestades da vida, vai evidenciar como anda a sua vida de oração. E como é gostoso quando você conversa com pessoas, eu já tive essas experiências, que estão passando por situações que você olha e fala assim, poxa, se fosse eu, não sei se eu teria a mesma fé, a mesma confiança, a mesma capacidade de se comportar dessa forma. Você conversa com a pessoa, você vai lá para tentar consolar a pessoa e a pessoa acaba te consolando, te motivando, porque ela não deixou as circunstâncias externas tirar dela a confiança de que Deus ainda está no controle, porque a alegria dela não depende das circunstâncias, de notícias, está no Senhor e nas promessas do Senhor. E diante das tribulações, ela mantém a paciência, o controle de saber que Deus ainda está dirigindo todas as coisas. E uma coisa que é o segredo para ela manter tudo isso, é que ela é uma mulher, um homem de oração. Você é este homem, essa mulher de oração? Como você resolve as coisas? Deixa eu dizer uma frase para você guardar e não se esquecer mais. Por que nos desesperarmos, se podemos orar? Por que nos desesperarmos, se nós podemos orar? Para quê? Para que ficar desesperado? Para que ficar com medo? Para que ficar aflito? Para que ficar com o coração com preocupação excessiva e cheio de ansiedade? Se eu e você podemos orar. Se a gente pode chegar diante de Deus e colocar diante dele tudo aquilo que nos preocupa. E a gente está colocando para alguém que nós já temos a promessa. Ele tem cuidado de nós. Em vários textos das Escrituras, expressões como não temas, nós encontramos. E eu e você muitas vezes esquecemos disso. Você tem tido esperança? Se alegra nessa esperança?
de que dias melhores virão, de que o céu é o nosso lar eterno, nossa morada eterna? Você tem se alegrado nisso? Ou você somente está preso a este mundo, às coisas dessa terra? Não faça isso. Você tem sido paciente? Você tem sido paciente nas tribulações? Como você reage aos dias difíceis? A quem você busca? Você tem sido perseverante na oração? Nós podemos continuar sendo pacientes e perseverando através das aflições quando a gente ora, quando a gente busca a Deus. A oração é um presente de Deus, Ele nos dá para que a gente possa aprender a ser paciente e alegre em todo o tempo. Mas a gente precisa usar esse recurso. Recurso tão poderoso que temos, mas que usamos tão pouco. Diante das tempestades da vida, diante dos momentos difíceis, apegue-se à oração. Isso vai fortalecer o seu homem interior, isso vai te alegrar, isso vai te ajudar. Isso vai fazer com que você caminhe sem pensar em desistir. E que a minha oração e a sua oração nessa noite seja: Senhor, eu te agradeço. Porque independente das lutas, das minhas lutas, eu creio que o Senhor me garante a vitória. O Senhor está comigo. Que a minha oração e a sua seja: Senhor, eu te agradeço. Porque não importa as dificuldades, não importa os fardos, eu sei que o Senhor me ajudará. Eu sei que um dia eu estarei com o Senhor na sua presença com grande alegria. Que a sua oração seja: Senhor, até que aquele dia chegue, guarde o meu coração do desânimo. Que eu seja cheio do teu Santo Espírito, cheio da tua presença, para que em nenhum momento eu deixe de ser perseverante na oração. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico. E depois nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude. Deus, ajuda-me. Ajude-me a se alegrar nas promessas e na esperança do Senhor Jesus. Ajuda, meu Deus, a ser paciente, principalmente nas tribulações. Ó Deus, ajuda-me a ser alguém que seja perseverante, constante na minha vida de oração. Vamos louvar o Senhor? O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites.
sem limites. sem limites.